Vamos fazer agora, então, nosso segundo corpo. Um corpo para essa linda cabecinha. Vamos seguir um passo quase igual à boneca anterior. Nós fizemos uma docinho. Vamos fazer agora a Marisol. A Marisol é muito parecida com a docinho. Ela tem o mesmo tipo de mão, tá? O corpo um pouco diferenciado. É o mesmo formato, mas na docinho as pernas faziam parte do corpo. E no caso da Marisol, as pernas são separadas. Certo? Material. Você precisa, então, dos moldes. E você precisa de um pedaço de tecido de 20 por 30 para cortar o corpinho, tá? 2 vezes. Deve ser cortado por fora, deixando margem para a costura, tá? E você precisa de um pedaço de tecido de 10 por 40 para poder tirar um par de perninhas, um par de bracinhos, certo? Os bracinhos, como nós fizemos na docinho, costurado no contorno, deixado a abertura, certo? Os pezinhos também, costurado no contorno, deixado a abertura. O corpinho, que nós vamos para a máquina agora, para fechar. Tá? Acabado de costurar, é hora da gente tirar os alfinetes, certo? E fazer os picotes, que vão facilitar depois a nossa virada. Picote no corpinho, picote nos braços, aqui, aqui, no pezinho, aqui nessa curva aqui do pezinho, certo? Tá? Agora é hora de nós virarmos todas as peças. Todas as peças viradas, agora é hora da gente encher e fazer o fechamento das bordas abertas, tá? Aquele mesmo esquema, enchimento aberto, sem fazer bolinha, vamos encher todas as peças. Cheia as peças e fechadas, olha, fechar o corpinho, essa abertura do corpinho, a gente vai fazer assim, um chulhadinho em volta, ó. Vamos fazer aqui um chulhadinho em volta. E fechar como se fosse um saquinho. Aí, ó. Depois a gente tira esse excesso de enchimento que ficou aqui. Vamos fechar e amarrar como se fosse um saquinho. Bem amarradinho aqui o biquinho. Vamos tirar os excessos de linha e essa sobrinha de enchimento que ficou aqui. Fechado como se fosse um saquinho, certo? Hora da gente prender os pezinhos nesse corpo. Você vai pegar, virar, vai medir 5 centímetros da borda até aqui, vai fazer uma marca. Da borda até aqui e fazer outra marca. É o lugar onde a gente vai prender as perninhas. Quando você fechar as perninhas, não tire a linha, tá? Deixa a linha que você fechou presa, tá? E aqui você vai, então, prender essa perninha aqui, ó, na marcação feita no corpo, tá? Entra de um lado, sai na lateral. Torna a entrar do lado. Vai na lateral. Pronto. Agora você vai dar nó na parte interna aqui, ó. Uma vez. 2 vezes. E para dar sumiço na ponta da linha,
você passa por dentro do corpo, sai em qualquer lugar. Você corta e sumiu a linha. Perninha presa, vamos à outra perninha. A outra perninha. Da mesma forma, no lugar que estava a marcaçãozinha que você tinha feito, a 5 centímetros da borda. Certo? Passa aqui de volta. Ó, aproximou. Passa mais uma vez para dar firmeza. Volta. Aperta bem. Passa de volta pra gente arrematar. Bem puxadinho. Uma vez o nó. Duas vezes o nó. E saímos em qualquer lugar do corpo para esconder a ponta da linha. Perninhas colocadas assim mesmo, para ficar assim com esse movimento, certo? Hora de colocarmos os bracinhos. Tá? Vamos colocar um bracinho de cada lado da boneca. Linha dupla na agulha. Vamos entrar por dentro. Deixar sobra de linha. Descer 2 dedos aqui no pescoço. Entrar na costura. E sair 2 dedos do pescoço do outro lado. Pegamos o outro bracinho, ó. Esse nós vamos entrar em cima, dar um dedinho para sair embaixo. Entramos quase junto aqui nessa lateral, para sair embaixo aqui nessa outra, ó. Puxamos a linha e vamos amarrar ajustando os braços no corpo. Dois, 3 nozinhos. Hora de cortar. Tá? Essa forma de prender o bracinho vai nos deixar o bracinho com movimento, certo? Tá? Hora de prendermos. Agora o quê? A cabeça. Igualzinho nós fizemos com a docinho. Lembra da aula anterior? Vamos botar uma colinha aqui, tá? Vamos acertar bem no cruzamento e esperar a colinha esfriar. Vamos agora, então, finalizar os pontos dados para prender, então, a cabeça no corpo. É igualzinho a gente fez na boneca, na aula anterior, da boneca docinho, certo? A gente amarra para dar os nozinhos de fixação. E enterramos a linha para dar sumiço na ponta da mesma. Certo? Como eu gosto muito de decoração, vamos fazer um enfeitinho na nossa Marisol. Vamos botar um buquezinho aqui no ombrinho dela. Um pouquinho de cola quente no buquê. E vamos colocar o buquê. Temos aqui a nossa boneca Marisol, a prima da docinho. Mas além de botar um buquê, você pode ser criativa. Da mesma forma que na docinho a gente colocou uma sainha, que é o mesmo molde, o mesmo modelo para usar nessa, ou uma bolsinha, ou ainda fazer um colete. Fazer um coletinho e colocar nela para nossa Marisol ficar assim, um pouco diferente. Estamos aqui o nosso segundo molde de corpo de boneca.
Para fazer o colete, você vai precisar de um pedaço de bordado inglês de 30 por 8 e 10 centímetros de fiés branco largo, tá? Em primeiro lugar, vamos fazer uma barrinha de 1 centímetro de cada lado, tá? Do outro lado a mesma coisa, uma barrinha para o nosso coletinho. Feito a barrinha, nós vamos reduzir um pouquinho a altura na parte da frente. Você vai dobrar, tá? E vai tirar 2 dedinhos do tecido, inclinadinho assim, ó. Certo? E agora vamos passar linha para franzir. Regule o ponto da máquina tamanho 5, maior ponto, e faça uma costurinha em todo o contorno. Feita a costura, lembra do nosso viés? A gente vai franzir para reduzir esse fio ao tamanho do viés. Franzido, então, o nosso bordadinho inglês, do tamanho do viés, é hora, então, da gente ir para a máquina de costura. Percebam que eu dobrei o viés e dobrei a beiradinha para ficar como se fosse uma barrinha, tá? A gente vai encaixar o viés aqui no iniciozinho do tecido e vamos para a máquina de costura, tá? Vamos encaixar aqui o tecido. Esse aqui é pequenininho, é rapidinho. Encaixar o tecido. Cuidado para não formar pregas no tecido. Pronto, colete. É só isso, o nosso paninho de colete, tá? Agora que o colete está pronto, nós vamos ter que encaixar ele na boneca, tá? Nós vamos pegar o corpinho da boneca, está aqui prontinho. A gente vai colocar ele em volta do pescocinho, sem encontrar mesmo, certo? Olha, só colocado. Tá? Vamos botar uma gotinha de cola embaixo de cada beiradinha para firmar. Uma gotinha pouquinha, nada de exageros. Uma gotinha aqui para firmar. Colocado o colete, é por cima dele que nós vamos colocar os bracinhos da boneca, certo? Então, temos aqui os bracinhos, tá? O fio de linha duplo. A gente vai entrar no bracinho de baixo para cima, certo? Entrar a um dedo da borda do colete, sair do outro lado, ó, braço. Vamos entrar de cima para baixo, voltar, entrar aqui quase junto, para sair do outro lado, quase junto. Olha, os bracinhos que estavam lá e o bracinho aqui. Aí você vai puxar o fio e vai amarrar 3 nozinhos para pressionar o braço contra o corpo. Bem apertadinho. Hora de cortar o fio. E hora de decorar um pouco o nosso colê.
nosso coletinho, certo? Vamos colocar umas florzinhas, para não fugir ao padrão Claudete. Muito enfeite. Uma florzinha. Duas florzinhas. Três florzinhas. Quatro florzinhas. E temos aí o nosso colete pronto e colocado na boneca.